No dia em que comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Vemos alguns personagens nas leituras de hoje: Deus, o homem e o demônio. No livro de Gênesis, encontramos um bonito jardim, no qual tudo fala de felicidade e de prazer. No Evangelho de Mateus, um deserto sem água, sem comida, um cenário selvagem. Lá, em Gênesis, um homem, Adão, que foi tentado e usa sua liberdade para dizer não a Deus, dando ouvidos à tentação do diabo. No Evangelho, um outro homem, Jesus Cristo, é tentado, mas resiste e diz sim a Deus. Na segunda leitura de Romanos, vemos que o pecado de Adão tocou todos os homens, mas, igualmente, a obediência de Cristo possibilitou que a graça de Deus chegasse a todos nós. O homem hoje encontra-se entre esses dois polos de atração: o pecado de Adão e a salvação de Jesus. E nós nos encontramos justamente migrando de uma realidade para outra. Ora, experimentamos a força da sedução do demônio. Outra hora, experimentamos a força de Deus, que vence as tentações, que nos sustenta, que nos ampara, que nos torna capazes de seguir caminhando rumo à santidade. O pecado aconteceu num jardim maravilhoso, mas que ao longo se fez experimentar as consequências que geram sofrimento. Na hora da tentação, o objeto sobre o qual somos tentados parece a melhor escolha, a mais acertada, a mais prazerosa. Somos envolvidos nessa sedução, mas tão logo caímos, vem o arrependimento, o peso na consciência, o vazio, a angústia. Por quê? Porque ofendemos a Deus, porque rompemos amizades com Deus, nos distanciamos de Deus. A salvação se deu na fadiga do deserto, mas conduz a um eterno jardim de alegria. Reparem, aquilo que vem fácil pela sedução nos leva ao sofrimento. Aquilo que começa difícil, que exige esforço, sacrifício, nos conduz à eternidade feliz. O pecado de Adão nos é transmitido com o nascimento, mas nós também pecamos livremente. Não só sofremos consequências do pecado da origem, por exemplo, a concupiscência, que é a nossa inclinação ao erro e ao pecado, é uma herança do pecado original, do pecado de Adão e Eva. Mas nós também livremente escolhemos o pecado, e fazemos isso tantas vezes. E dessa forma, fazemos crescer a onda de mal na nossa vida, na sociedade, na família, fazendo o mundo ser dominado pela lei do pecado. Nossas crianças, adolescentes, jovens, vocês que estão aqui, são tantas vezes contagiados por esse ar poluído, que acaba ganhando contorno de naturalidade. É comum pecar. E parece que essa naturalidade, ela vai ganhando força e vai se fazendo presente nas nossas vidas. De forma que parece estranho um adolescente, um jovem, um adulto, uma pessoa que luta contra o pecado. Por quê? Porque o pecado parece comum. Naturalizamos o pecado. E vamos nos acostumando com o pecado. Agora, a santidade
A santidade parece uma coisa estranha. Quando um adolescente, quando um jovem diz no seu grupo: olha, eu vou ao santuário, eu vou à adoração, eu vou à Santa Missa no meio de semana, eu vou rezar o terço, eu vou me reunir com meus amigos, vamos partilhar a palavra. Isso parece uma coisa do outro mundo. Parece uma coisa estranha. E tão estranha que às vezes vocês têm vergonha. Alguns de vocês têm vergonha de falar. Pode até vir, mas não falam. Pela vergonha, tantas vezes, de se achar diferente, estranho. Porque a santidade nos faz parecer estranhos em um mundo em que o pecado está habituado, que o pecado parece normal. E é muito difícil lutar contra algo que está não só à nossa volta, uma cultura forte de pecado, mas está também dentro de nós, nossos desejos, nossos pensamentos, tantas vezes marcados por essa sedução de pecado. O pecado acaba sendo uma tentativa de emancipar-se de Deus, de ocupar o lugar dele. Porque é isso que a serpente fala: sereis como deuses. Sereis como deuses. A serpente sussurra. Ser como Deus é querer não ter ninguém acima, não ter a quem obedecer. Como é difícil obedecer pai, mãe, o padre, o coordenador, o bispo. Como é difícil obedecer. E muitas vezes não queremos obedecer ninguém. Queremos ser o dono absoluto sobre o nosso próprio destino, sobre nossa própria liberdade. Queremos uma autonomia plena sobre as decisões que somos chamados a tomar. Mas isso não passa de ilusão, não passa de uma miragem em meio ao deserto. Sempre teremos que obedecer a alguém, alguma realidade, um patrão, um pai, uma mãe, o padre, o bispo, o papa, sempre teremos. Mas o demônio vai em nosso meio semeando uma ilusória autonomia. No paraíso, o homem queria ser Deus. No deserto, Jesus, ele se despoja de sua condição divina e assume a condição humana. E faz isso para reerguer a natureza humana, restabelecendo sua dignidade de criatura feita imagem e semelhança de Deus. E mais que isso, de ser assumido como filho, como membro da família divina. Então, Deus se despoja de sua condição humana, sua condição divina, assume a condição humana para poder nos elevar à dignidade divina. Mas a serpente, ela não está satisfeita. E ela continua a tentar todos nós. Todos nós. Vai tentando alguns com o desejo de ter cada vez mais. Criança, quando passa e vê um brinquedo, quer o brinquedo, e quer o brinquedo. E depois que tem aquele brinquedo, dura 2 dias brincando, e depois vai querer o quê? Outro brinquedo. Vocês já foram crianças, né? Nem tem tanto tempo assim. E depois vão querer outro, e vão querer outro. O demônio vai fazendo com que a gente crie necessidade de possuir, de ter. E cada vez que alcançamos aquilo, vamos almejar outra coisa. Então, uns ele tenta conter, outros ele tenta com a soberba. A soberba de querer caminhar sozinho, a soberba de se achar melhor, a soberba de se achar mais especial que os outros, de saber mais que os outros. E ainda, por fim, ele vai ainda tentar outros tantos com prazer. Alguns esquecem que tem eternidade
e trocam a eternidade por alguns instantes de satisfação que vai fazer com que você peque e se afaste de Deus. O demônio vai tentar alguns de forma explícita e vai tentar outros de forma sutil. Alguns o demônio vai propor o pecado e a pessoa vai cair com facilidade. Outros serão mais resistentes, não vão cair com facilidade, e o demônio então vai tentando seduzir de outra forma. O demônio pode seduzir a cada um de nós com coisas lícitas, não só nos levando ao pecado, mas também fazendo com que a gente acabe desejando ou aderindo coisas que vão não no caminho que era proposto por Deus. Se o demônio conseguir nos desviar do caminho, mesmo que de forma lícita, ele vai protelar a santidade, vai nos colocar em um caminho que talvez possa ser difícil alcançar a santidade, mesmo sendo lícito. Fique atentos a isso. Não é o que eu quero, não é o que eu desejo, não é o meu sonho, é o que Deus quer. E é preciso termos a coragem de não querermos o que nós queremos. É preciso coragem para poder não nos iludirmos com os nossos desejos, com os nossos sonhos. Porque por trás de um querer humano pode estar uma sedução do demônio. O desafio de nossa vida não é fazer o que queremos, não é alcançar nossas metas humanas. O desafio de nossa vida é alcançar o que Deus quer para a nossa vida. E isso é preciso um caminho de discernimento, um caminho vivido diante de Deus, com humildade, com confiança, de quem pergunta a Deus, de quem habitualmente se coloca disponível para o querer dEle. Adolescentes, jovens, todos nós e todos vocês têm muitos planos, têm muitos sonhos, mas mais importante que os nossos sonhos é o querer de Deus na nossa vida. E é preciso coragem para nos colocarmos diante de Deus e perguntar: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Senhor, que eu possa querer a tua vontade para a minha vida. Esse é o nosso desafio, e o demônio vai tentar fazer com que nos desviemos desse querer de Deus, vai colocando inúmeros obstáculos para que possamos nos desviar, vai tentando fazer com que a gente entenda que a nossa vontade humana é o querer de Deus, sem nenhum processo de discernimento. De um lado, então, temos muitos dentro da igreja apegados a realidades mundanas, conformados com o pecado. De outro lado, temos outros tantos querendo ser mais sábios do que os pastores, do que o magistério, do que a própria igreja. Quem sabe também não quer, em nome de Deus, tomar o próprio lugar de Deus. Desconfie quando aparecerem pessoas propondo o que a igreja não propõe, em nome da fé. E vira e mexe, tem sempre alguém propondo um caminho diferente do que ensina a igreja. Quando aparecerem pessoas propondo uma visão de mundo relativista, onde tudo é permitido, desconfie. Desconfie, porque esse não é o caminho de Deus. Quando aparecerem pessoas com ensinamentos antigos, dizendo serem mais concretos, serem mais piedosos, desconfie, porque vão na contramão daquilo que a igreja hoje ensina. Estejamos atentos às seduções que nos cercam. Cada um de nós, o demônio vai seduzir-nos na nossa fraqueza, não vai nos seduzir de forma igual. O demônio nos conhece nossa fraqueza, e ele vai o tempo inteiro tentar justamente nossos pontos de fragilidade.
Estejam atentos. Tentações de naturalizar o pecado e a ausência da Eucaristia. Olha, as pessoas, elas não se impactam em ficarem semanas e meses distantes da comunhão. Na nossa igreja auxiliar cabem 700, 800 pessoas. A liturgia coloca 300 partículas para consagrar. Menos da metade. E sabe ainda o que acontece? Sobra. Coloca 300 partículas para consagrar e sobra. E parece que não há problema algum muitas pessoas irem à missa uma semana, outra semana, um mês, 2 meses, 3 meses e não comungarem, com a consciência de estarem em pecado. E aí pensam assim, Deus está sempre comigo, eu estou sempre com Deus. Já ouviram isso? Certamente já, né? Já ouviram. A pessoa está no pecado, a pessoa não comunga faz tempo, mas diz, Deus está sempre comigo. Curioso que para Jesus se encarnar, precisou uma mulher receber a graça de não ter nenhuma marca de pecado, porque Jesus não poderia ser gerado em um ventre marcado pelo pecado. Mas a pessoa diz, Deus está sempre comigo. Relativizam a gravidade do pecado, relativizam aquilo que é tão claro. Aonde está o pecado não está Deus. Então é preciso uma luta determinada contra o pecado. Não tolerem o pecado. Não tolerem uma vida cristã sem Eucaristia, uma vida cristã sem comunhão. Tentação de uma fé indiferente ao Papa e aos bispos. Quantas vezes vocês abrem a rede social e encontram lá crítica aos bispos, crítica à CNBB, crítica ao Papa? Cuidado, não sigam essas pessoas. Por quê? Porque a igreja propõe sempre um caminho de comunhão. Com coragem, nos lancemos ao combate. E essa noite de vigília é uma noite de combate. Combate não é só contra o sono, porque é uma noite que desagrada o demônio, porque estamos aqui com Deus. É uma noite que desagrada o demônio porque nos fortalece. Sairemos daqui cansados, exaustos, mas fortalecidos na fé, renovados na nossa disposição de buscarmos a santidade. Então, com coragem nos lancemos ao combate, amparados pela graça de Deus. E pela graça dele, sempre venceremos. Se mantivermos a comunhão com Deus, sempre venceremos. O demônio, diz a palavra, é como um leão procurando a quem devorar. Diz o texto bíblico, resisti-lhes firmes na fé. Por isso, uma vida de confissão, uma vida espiritual marcada pela comunhão diária, pela comunhão frequente ao menos, a devoção mariana, porque com nossa fé, com nossa vida espiritual em dia, em comunhão com Deus, somos mais fortes. Saberemos perceber as tentações, as seduções e teremos força de vencer. Confiemos nossa vida e esse tempo de quaresma a Deus e à Virgem Maria, para que possamos contar com a graça divina, para nos amparar e nos conduzir nesse tempo de luta, de combate, que seja também um tempo para todos nós de vitória, de renovação e de conversão. Assim seja. Amém.